Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Cristo Jesus, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, mas a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, todos nós que compomos esse maravilhoso e abençoado canal de oração, nos colocamos nesse momento de joelhos, todos nós, demonstrando toda a nossa reverência, todo o nosso temor, todo o nosso tremor diante do Senhor, que é o Deus, o Todo-Poderoso, o Deus cujo atributo mais proeminente é o atributo da santidade. Porque o Senhor é um Deus santo, nós temos que ter total e absoluta reverência diante da presença do Senhor. Por isso, Senhor, entendemos que a atitude de estarmos de joelhos é a melhor atitude diante do Senhor. Por isso, Senhor, estamos aqui humildemente, Senhor Deus, mas poderosamente no nome santo de Jesus, glorificando, exaltando e bendizendo o santo nome do Senhor, o santo nome do Senhor Jesus e o santo nome do Senhor, o Espírito Santo. Agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor nos abençoou durante todo esse dia, e não foram poucas as bênçãos, Senhor. O Senhor nos deu o alimento necessário, a água necessária para saciar a nossa sede. O Senhor nos deu a vestimenta, não nos faltou a vestimenta, Senhor. E o Senhor
deu ordem aos seus anjos, a esses seres maravilhosos, Senhor Deus, anjos poderosos, para que nos guardassem durante todo esse dia e já parte dessa noite, porque a palavra do Senhor vai dizer que nós temos um inimigo, chamado o inimigo das nossas almas, que é Satanás, e a palavra diz que ele está ao nosso derredor permanentemente, pronto para nos devorar. E isso só não acontece, Senhor, porque o Senhor dá ordem a esses anjos poderosos, e são eles que nos guardam dos ataques de Satanás e dos anjos caídos, os demônios que caíram juntamente com Satanás, Senhor Deus, quando caíram do céu, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, pelas nossas vidas, e queremos nesse momento interceder pela saúde, pela vida física de cada um dos componentes do canal de oração e toda a parentela de cada um deles. Se há algum enfermo nessa noite, que o Senhor possa visitar com provisão e com providência nessa noite, Senhor, que o Senhor repreenda toda enfermidade que porventura esteja afligindo a cada um dos componentes do canal e toda a sua parentela, Senhor. Nós pedimos pela vida de cada um, pela saúde, pela cura da doença, Senhor, mas pedimos muito mais ainda pela alma de cada um, pela salvação de cada um. Se há porventura alguns que ainda não tiveram um encontro de salvação com o Senhor, que nessa noite aproveitem essa oportunidade. A palavra do Senhor vai nos ensinar: se hoje ouvirdes a minha voz, isso o Senhor falando, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. E é assim que nós pedimos que o Senhor quebrante os nossos corações, principalmente aqueles que ainda não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que possa fazê-lo nessa noite, que possa confessar os seus pecados. João vai escrever na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso nós confessamos nesse momento, todos nós, os nossos pecados, nos arrependemos de tê-los praticados, Senhor, e pedimos que o Senhor possa lançar nas profundezas do mar e que o Senhor não se lembre mais dos nossos pecados, conforme nos ensina a palavra do Senhor. E uma vez confessando os pecados, arrependidos dos pecados, que nós possamos, Senhor Deus, nos converter ao Senhor, aceitando ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas almas, porque a palavra do Senhor vai nos ensinar que não há outro nome dado entre os homens, nem abaixo do céu, nem sobre a terra, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse momento, Senhor, nós queremos pedir por uma noite tranquila, uma noite de paz, que o Senhor possa nos guardar através dos seus anjos poderosos, possa nos guardar durante toda essa noite, durante toda essa madrugada, nos protegendo, nos guardando, Senhor, e que nós tenhamos uma noite de paz, uma noite tranquila, Senhor, uma noite na paz do Senhor Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Ele nos ensina na Escritura, Ele disse: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, eu não a dou como o mundo a dá. E é essa paz do Senhor que nós pedimos para o Senhor, para todos os componentes do canal de oração e todos os parentes e familiares, Senhor, e pedindo que o Senhor nos guarde, nos proteja de todo o mal, Senhor Deus. E nós queremos nesse momento, todos juntos, em uma única voz, bendizermos e glorificarmos e exaltarmos o santo nome do Senhor, dizendo todos juntos em uma só voz: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor, o Espírito Santo.